Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Evangelho. Estamos dando início a mais um estudo bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo de número 16. E o texto, então, ele vai dizer o seguinte, versículo 16: Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Na cultura judaica havia o costume de contratar pessoas para fazer lamentações durante um velório. Então aqui, por isso que Jesus, ele, ao recitar essa parábola de crianças que lamentam e ninguém se entristece, ou de crianças que tocam flauta e ninguém dança, ele está querendo dizer o seguinte, que as pessoas, elas não estavam prestando atenção naquilo que estava acontecendo, naquilo que Deus estava fazendo ali, tanto através do ministério de João Batista, como também na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus. As pessoas estavam rejeitando o evangelho que estava sendo anunciado tanto por João Batista, como também pelo próprio Senhor Jesus. E é justamente isso que ele vai falar no versículo 18 em diante. Diz assim, versículo 18: Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Versículo 19: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então veja, Jesus aqui ele mostra que as pessoas não estavam interessadas em conhecer a verdade, as pessoas não estavam interessadas em saber a verdade, e é por isso que elas rejeitaram tanto João Batista como Jesus, e elas o fizeram através de uma crítica pesada, de uma crítica exagerada. Tanto é que João Batista, apesar dele ser um homem justo e santo, ele tinha um perfil um pouco diferente do perfil de Jesus. João Batista, ele não comia da forma como Jesus comia. Ele jejuava muitas das vezes e, além dele jejuar, dele praticar o jejum, João Batista, ele não bebia vinho. Isso, de certa maneira, indica para nós que João Batista ele era um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu, ele é uma pessoa que faz um voto para Deus, e esse voto ele está descrito em Números no capítulo 6. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas em Números capítulo 6, Moisés ele vai descrever um pouco do que consiste esse voto. Ele vai dizer o seguinte, em Números, no capítulo 6, a partir do versículo 2, ele vai dizer, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Ele não poderá beber suco de uva e nem comer uvas e nem passas. Enquanto for nazireu, ele não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. E aí o versículo 5 vai falar, durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. E aí, então, ele vai prosseguir, dando outros detalhes. Vai dizer também que o nazireu ele não pode tocar em nenhum cadáver. Existe uma série de regras aqui que são regras da lei de Moisés. E a gente precisa sempre lembrar disso, que João Batista, ele viveu debaixo da lei de Moisés. O período da igreja, que a gente também chama popularmente de período da graça, embora a graça sempre tenha existido,
é claro, mas o período da igreja ele se inicia a partir da morte de Jesus na cruz. E ali, já no ministério de Jesus, nós já vemos uma certa transição do período da lei para o período da igreja, o período da nova aliança. Nós também chamamos de período da nova aliança. Mas João Batista não. Ele viveu debaixo do período da lei. Então, esse texto e também o texto de Lucas, no capítulo 1, e aí a gente vê o próprio anjo falando para Zacarias, o pai de João Batista, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 15, veja o que ele fala sobre João Batista. Pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Então, João Batista, ele foi nazireu porque Deus mandou. O próprio anjo já avisou isso. E é um caso aqui até semelhante ao caso de Sansão. Sansão também foi um nazireu, por isso que ele não podia cortar os cabelos dele, né? E ele foi porque o anjo também disse que ele teria que ser um nazireu. Então, a gente vê isso no caso de João Batista. Ele, por ser um nazireu, ele então jejuava muito, porque ele tinha uma vida totalmente consagrada a Deus, e ele não bebia vinho, nem nenhuma bebida forte, nenhuma bebida fermentada. E aí, um ato que é um ato de consagração, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei de Moisés, as pessoas chamavam isso de possessão demoníaca. As pessoas diziam, esse homem tem demônio. Olha como que esse homem vive. Vive no deserto, não come direito e não bebe vinho. Esse homem tem demônio. Mas aí veio Jesus. Jesus, ele não seguiu o voto do nazireu e nem precisava, porque era um voto opcional. E no caso de João Batista, Deus mandou ele fazer. Jesus, ele não recebeu essa ordem do Pai de fazer o voto de nazireu. Então Jesus não era nazireu. Então Jesus comia e bebia vinho. E aí o que as pessoas diziam? Versículo 19. Aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O que a gente vê aqui é aquilo que nós chamamos de desculpa esfarrapada para rejeitar a verdade. As pessoas rejeitam a verdade por diversos motivos. E aqui a gente tem alguns dos motivos. No caso de João Batista, eles o rejeitaram, porque ele não bebia vinho. Mas Jesus bebia vinho e o rejeitaram, porque ele era um beberrão. Hoje em dia, se um pregador do evangelho, vou citar aqui casos de pregador que fala do evangelho mesmo. Se um pregador do evangelho ele prega num tom de voz um pouco alto, as pessoas podem reclamar. As pessoas incrédulas, no caso, elas reclamam dizendo, nossa, esse pregador fala alto. Mas se uma pessoa fala num tom moderado, é capaz dos incrédulos também dizerem, nossa, essa pessoa fala sem emoção, né? Então isso eu já vi muito, pessoas incrédulas que quando visitam uma igreja, de um jeito, reclamam, visitam outra igreja e fazem um outro tipo de reclamação, estão sempre reclamando. E isso, na verdade, são desculpas para revelar o que de fato existe no coração da pessoa, que é a incredulidade. Essas desculpas, elas só mostram, de fato, que a pessoa ela não quer aceitar a verdade e ela precisa achar algum motivo, ela precisa achar alguma justificativa. Mas Jesus ele termina o versículo 19 dizendo que a sabedoria é comprovada pelas obras. Então, as obras de Jesus mostravam quem ele era. E aqui no versículo 20 em diante, Jesus ele vai falar de algumas cidades que viram as suas obras, viram o que ele fez. E mesmo assim, o povo dessas cidades não o aceitaram como Salvador e Senhor. Veja o que diz o versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E aí então ele começa a falar no versículo 21. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês
tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo, versículo 22, perdão, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Aí, versículo 23. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Ou seja, Jesus aqui, ele mostra para nós que os piores pecadores, se é que podemos usar esse termo, os piores pecadores não são aqueles que cometem os piores pecados, mas são aqueles que conhecem mais a verdade e ainda assim rejeitam a verdade. O povo de Sodoma era um povo que cometia pecados terríveis, abomináveis, imoralidades. O povo de Tiro e Sidom, a mesma coisa. Era um povo muito próspero, no caso, o povo fenício, o povo de Tiro e Sidom faziam parte do povo fenício, e por serem muito prósperos, por serem comerciantes de muita fama, de muito poder aquisitivo, o que acontecia? Eles se orgulhavam, eles eram soberbos, eles eram arrogantes, eles eram cheios de si, e eles viviam também em práticas de idolatria que eram terríveis, eles praticavam até mesmo sacrifícios humanos. Mas Jesus, ele fala aqui, haverá mais rigor para aquelas cidades que Jesus pregou do que para Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra. Porque em Tiro, em Sidom, em Sodoma, não houve nenhum sinal, não houve nenhum milagre da parte do Verbo encarnado, da parte do Filho de Deus. Jesus, ele não andou por essas cidades, Jesus não fez milagres, não curou enfermos nessas cidades, e se ele tivesse feito, as pessoas teriam se arrependido. Mas agora, nas cidades onde Jesus estava pregando, Cafarnaum, que é a cidade principal, onde ele mais atuou, Betsaida, Corazim, nessas cidades, Jesus pregava, Jesus fazia milagres, e mesmo assim as pessoas o rejeitavam. Então, a pior coisa diante de Deus é a incredulidade, porque uma pessoa que permanece na incredulidade, ela pode não cometer muitos pecados escandalosos, mas na sua incredulidade, na sua obstinação, na sua teimosia, ela acaba sendo pior do que uma pessoa imoral, uma pessoa que comete pecados escandalosos, mas quando ouve a verdade se arrepende, quando ouve a verdade se rende a Jesus. Então há uma diferença aqui, onde mostra para nós que a incredulidade é a pior coisa e é a causa principal da condenação dos homens. Então, vamos refletir sobre isso, que no nosso coração não haja nenhum traço, nenhuma fagulha de incredulidade. Às vezes surgem dúvidas, às vezes surgem questionamentos, mas nós precisamos nos manter alicerçados na convicção de que a palavra de Deus é a verdade, de que Jesus é a verdade, que nada venha abalar a nossa fé, que nada venha mudar o nosso pensamento no Senhor, mas que nós venhamos sempre confiar nele, ter a plena convicção de que ele é o caminho, ele é a verdade, e nele nós encontramos verdadeira esperança para a nossa alma. Um outro ponto aqui que eu quero refletir é sobre o rigor. Que rigor é esse, irmãos? De acordo com as Escrituras, a condenação dos ímpios é uma condenação eterna,
um tormento eterno. Então, por que Jesus ele fala que haverá mais rigor para essas cidades do que para Sodoma, Tiro e Sidom? Bom, nós não sabemos explicar muito bem o que seria esse maior rigor, mas o que dá a entender é que o sofrimento eterno vai ser maior para aqueles que ouviram o evangelho, principalmente aqueles que tiveram um contato mais próximo com as verdades de Deus. E aí a gente pode incluir as pessoas que viram os sinais de Jesus, as pessoas que frequentam igreja, ouvem a pregação das Escrituras também. Essas pessoas, elas estão cometendo pecados piores do que os pecados dos incrédulos que vivem na ignorância, que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, irmãos, quanto maior o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente recebe da palavra de Deus, maior vai ser a cobrança sobre nós. A Escritura diz que nós vamos dar conta a Deus de tudo que nós fazemos. Então a gente precisa levar isso a sério. Existe um julgamento e quanto mais eu conheço de Deus, maior tem que ser o meu temor a Ele. Maior tem que ser a minha fidelidade, a minha obediência, o meu amor, a minha fé. Eu não posso recuar, mas eu devo permanecer firme, confiando somente em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra que a gente estudou hoje venha falar profundamente no seu coração. Amém.